então vamos falar de harmonização hoje? Vamos falar de harmonização. E para falar de harmonização, a gente precisa começar a entender quais são as características do vinho que a gente precisa analisar antes de querer combinar com qualquer tipo de comida. Então, pergunto para você, quais são as principais que você acha que a gente deve falar para a gente começar a entender mais ou menos isso tudo? Então, eu diria que a gente tem 3 principais coisas que a gente precisa analisar num vinho antes de entender ou pensar com qual comida que ele vai harmonizar, que ele vai combinar. As 3 principais são corpo, tanino e acidez. E aí, como nossa missão aqui é simplificar, a gente vai tentar explicar de uma maneira muito, eu diria até rasa, muito simples, muito fácil, com uma linguagem fácil para eles entenderem, tá? Vambora. Então vamos dividir. Você fala de corpo? Fala. Então, pra gente ser bem superficial, né, vou fazer uma analogia assim extremamente grosseira que eu acho que vai ficar bem palpável pra gente entender. Quando a gente fala do corpo do vinho, né, a gente está falando de diferentes intensidades dele na boca, né, do peso dele na boca. Então, assim, a gente pode pensar em falar, em dividir em três intensidades diferentes, né? O vinho que tem a fluidez da água, que é um vinho mais leve, que é um vinho mais fácil de você beber, né? Ele seria até um vinho mais ralo, falando bem, Perfeito. né? Então, assim, esses vinhos, né? Eles são vinhos mais fáceis, são vinhos mais leves, são vinhos que você tem menos intensidade nas características dele. Então, assim, são os vinhos leves como água, né? E aí a gente parte para a segunda categorização deles, né? Os vinhos médios, que a gente pode tentar fazer aí uma analogia com o leite. Ele já começa a ter uma densidade maior, você já tem um peso maior na boca, né? Você já tem, ele já age, ele já atinge outras, né, áreas da sua boca, onde você consegue sentir essas características. E passando para o vinho mais pesado, a gente faria analogia com creme de leite, né, que é aquela coisa bem pesada, né, um vinho corpulento, né, com uma densidade, né, a gente diz até da viscosidade, né, de uma coisa bem mais pesada, né, e assim a gente acho que dividindo dessa forma, né, a água, leite e creme de leite, a gente consegue dar mais ou menos uma ideia do que seria o corpo do vinho. Dele em boca, tá, gente? A sensação que a gente está falando. Porque quando você olhar na taça, boca. a única coisa que você vai ver é talvez a diferença na cor. Por exemplo, você pega um Pinot Noir com um Malbec, você vai conseguir identificar ali a coloração, né, a tonalidade da cor bem diferente. Mas, assim, em relação, né, ao corpo do vinho, a gente falaria dessa forma, né, água, leite e creme de leite. Acho que dá para ficar bem, isso, na boca. Bem didático, bem simples para poder entender dessa forma. A gente coloca, por exemplo, vamos falar de um vinho bem leve, com corpo bem levinho, um Pinot Noir. Você bota ele na boca, ele Gamay desce. também, né? Um Gamay bem levinho também. Você bota ele na boca, ele desce. É como a água, ele é fluido, né? Ele desce muito, muito fácil. E aí a gente indo para um vinho de corpo médio, um Merlot. Você coloca ele na boca, você sente ele mais na sua boca, né? Você sente ele preencher. Então, parecido muito mais com leite do que com a água, né? E aí a gente falando de um vinho lá com corpo bem robusto, um Malbecão, um Syrah, um Taná. Você bota ele na boca e sente ele preencher a sua boca, né? Você sente o peso dele em boca, né? Assim como beber, por exemplo, um creme de leite. Ele parece muito mais com creme de leite do que com água, né? Do que com leite. Enfim, então ele tem um corpo ele é mais maior. Mais isso. pesado. Acho que é uma maneira da gente... eu acho que é uma analogia que analogia. dá pra entender. E o aí, tanino e a acidez? Então, tanino e acidez a gente fala no mesmo bloco, basicamente, porque eles são complementares, mas ao mesmo tempo eles são muito opostos. Eles são totalmente opostos. Né? Eles causam sensações diferentes totalmente, em boca, né? A sensação oposta um do outro. Então, a acidez eu costumo dizer que é o que faz salivar. A gente sente do lado da língua uma salivação excessiva quando você bota a cabeça para baixo, que você acabou de beber um vinho muito ácido, parece que você vai babar de tanta, né, salivação que você tem. E o tanino, opostamente a isso, é o que seca a sua boca. Você sente ele quase como secou a saliva, né? Então, você sente ele geralmente aqui na frente, na gengiva, você sente ele lá no fundo da boca, né? Na língua, lá em cima, você sente ele no céu da boca.
secando o seu paladar. E não necessariamente, isso é muito importante dizer, que o tanino é uma coisa ruim. Ele não é ruim, é uma sensação de adstringência na boca, mas quando é um tanino redondo, ele, apesar de secar a sua boca, ele desce muito fácil, né? Ele é muito redondo. Não tem outra palavra. Isso aí é o que dizem do vinho rascante, né? Ah, eu não gosto de vinho rascante. Essa coisa do vinho rascante é justamente o tanino. É a sensação que o tanino dá de adstringência na boca. Só que é geralmente de um tanino que não está redondo. Exatamente, é um tanino que... E aí, que geralmente, uma uva jovem pode produzir isso, né? Enfim. É isso. Será que a gente conseguiu? Não sei. Diz aí, galera. Falem aí nos comentários se a gente conseguiu explicar ou se a gente não conseguiu. Vocês precisam de uma explicação melhor. Quer que a gente explique mais elaborado? Tá bom assim? Foi tranquilo? A analogia grosseira valeu para entender mais ou menos? Deixa aí no comentário. E, como sempre, pedir aquela força, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso aí. E bora cozinhar. Vamos, bora beber vinho.